Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes. Estamos de volta com mais um vídeo do módulo 3 do CCNA 7, do curso Introduction Network. O curso ITN é o curso 1 de uma série de 3 cursos sobre o CCNA. São cursos da Cisco Networking Academy. Nesse curso a gente vai falar sobre protocolos e modelos. Nós já fizemos a primeira aula com a apresentação do material que vai ser usado, e esse é o segundo vídeo. A partir de agora a gente vai para a matéria mesmo. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre protocolos e modelos. Lembrando que todos os nossos vídeos são vídeos curtos, a gente não costuma fazer vídeos muito longos, porque uma aula de um módulo desse do CCNA teria 2, 3 horas de duração. Às vezes as menores têm mais de 1 hora de aula. Então a gente divide em vídeos menores, né, em menos tempo, para não ficar tão chato e você poder assistir mais vezes. Então nossos vídeos variam aí de 15 a 20 minutos, tá ok? Primeira coisa que a gente vai falar é sobre as regras, né? Esse conteúdo de hoje ele é fundamental para a gente entender como funciona a estrutura de protocolos, né? Como funciona esse modelo baseado em protocolos. Mas o que é um protocolo? Protocolo é uma palavra que em redes é uma palavra meio que genérica, é usada para praticamente qualquer tipo de regra que a gente utiliza. Porque o protocolo nada mais é do que uma regra. Vou dar uma analogia aqui para a nossa vida real. A gente tem lá a visita de um presidente a uma determinada cidade. O nosso presidente vem numa cidade, vai visitar São Paulo. Ele chega lá e aí ele se aproxima da multidão, pega o nenenzinho no colo e o repórter fala: "Ah, o presidente quebrou o protocolo de segurança e pegou um nenenzinho", né? Por quê? O protocolo é uma regra que ele deve seguir. Então ele deve seguir uma regra: sai do avião, desce, acena para as pessoas, faz um discurso, entra direto no carro blindado, vai, não para em lugar nenhum, vai direto para o lugar onde ele deveria ir. Ou seja, o protocolo é um conjunto de regras que ele deve seguir para se manter seguro. Então são os protocolos de segurança que a equipe de segurança do presidente montou um protocolo. Isso é um exemplo, uma analogia com a nossa vida real. Mas na comunicação, a gente sempre tem que ter três coisas bem distintas ou bem definidas em qualquer tipo de protocolo de comunicação. Então a gente tem que ter sempre uma fonte ou um remetente, um destino, um receptor e um canal, uma mídia, né, por onde a comunicação vai ocorrer. Tá? Então isso tem que ser previsto na regra de comunicação. Então, protocolos de comunicação. Todas as comunicações são regidas por protocolo. Imagina duas pessoas conversando se não houvesse uma regra. Existe uma regra, um protocolo, numa conversa de duas pessoas. Por exemplo, eu falo, a pessoa que está conversando comigo escuta e não fala junto comigo. Quando eu termino, eu dou uma pausa. Ela sabe que aquela pausa é um sinal de que ela pode falar. Então eu faço uma pergunta, né? Tudo bom? Aonde você mora? E aí a pessoa, com aquela pausa e com a interrogação, ela sabe pelo protocolo que ela deve falar agora: tudo bom, comigo tá bem, e com você? Eu moro em São Paulo, e você mora onde? E aí eu continuo com a parte da conversa se dirigir a mim. Ou seja, existe um protocolo na nossa comunicação. Tá? Então, protocolos são regras de comunicação que devem ser seguidas. Essas regras variam de acordo com o protocolo. Claro, se eu estou conversando com uma pessoa falando, é uma regra. Se eu estou conversando e escrevendo, é uma outra regra. Né? Eu posso escrever uma carta para alguém, né? E aí existe toda uma regra, todo um protocolo para se escrever uma carta para alguém. Ou todo um protocolo para usar o WhatsApp com outra pessoa. Né? Existe todo um protocolo para isso. Né? E é diferente de uma conversa falada. Então, ter regras facilita a comunicação. A mesma coisa funciona com os computadores. Existem sempre regras estabelecidas ou protocolos estabelecidos para facilitar a comunicação, para saber, para os computadores saberem como eles devem, os computadores, os softwares, os dispositivos do meio, né, do meio do caminho, saberem como devem agir em relação à comunicação. Então, estabelecendo regras.
Os indivíduos devem usar regras e acordos estabelecidos para governar a conversa. A primeira mensagem é difícil de ler, porque não está formada corretamente. A segunda mensagem, né, mostra o formato correto. Então aqui, ó, é uma mensagem escrita de qualquer maneira, ok? E essa segunda aqui é uma mensagem escrita da maneira correta. Então, se a gente escrever a mensagem de uma forma errada, vai sair errado. Se a gente escrever a mensagem de uma forma certa, seguindo pontuação, né, estabelecendo que é sempre uma mesma linguagem, uma mesma língua, a gente vai conseguir se entender melhor. Então, existem regras que a gente deve estabelecer antes de iniciar uma conversa ou uma comunicação. Então, ó, os protocolos devem considerar os seguintes requisitos. Ó. Um emissor e um receptor identificados. Então, primeiro a gente deve saber quem está falando e quem está ouvindo, ou quem está escrevendo e quem está lendo. Então, um emissor e um receptor. A língua e a gramática comum. Então, a gente vai falar em português de Portugal, em português do Brasil, né? Em inglês americano, em inglês da Inglaterra. Então, uma língua e a gramática comum. A velocidade e o ritmo da conversa. Por quê? Porque se eu falar muito devagar, a nossa conversa vai ter um determinado protocolo, porque eu estou falando devagar. Já se a gente começar a falar rápido, a nossa conversa vai ficar muito rápida e vocês não vão conseguir entender direito o que eu estou falando. Então, assim, a gente deve usar uma mesma velocidade e um mesmo ritmo de transmissão ou de comunicação da nossa conversa, ok? Ou pelo menos acordar que deve ter um ritmo e uma velocidade, né? Requisitos de confirmação ou recepção. Então, por exemplo, se eu estou dando uma aula numa sala de aula presencial, meu requisito de recepção, de confirmação, é visual. Eu estou falando, explicando alguma coisa e eu olho para vocês e vejo que vocês ouviram, que vocês entenderam, né? Que vocês não estão dispersos conversando um com o outro. Agora, se eu estou dando uma aula que vai ser no YouTube, como é que é o nosso requisito de confirmação? É através do nosso chat, por exemplo, através dos comentários. Então, nesse momento, pausa o vídeo e comenta que você está entendendo a nossa aula. Faz lá esse comentário, eu vou responder todos os comentários que eu receber. Então comenta os comentários. Alexandre, eu estou gostando da aula, está muito boa até aqui. Ou Alexandre, ó, tá mais ou menos, eu estou achando que você poderia fazer de outra forma, né? Então assim, conversa com a gente, vai lá nos comentários do vídeo e conversa com a gente, tá bom? Outra forma de você mostrar que você está gostando, uma outra forma de eu ter uma confirmação é através do like. Deixe o seu like que você, além de você estar ajudando milhões de pessoas que querem fazer uma aula de CCNA como você, porque se você dá o like, se o vídeo tem muitos likes, o YouTube vai entender através do algoritmo dele, isso é um protocolo do YouTube. Ele entende que com muitos likes, dentro do tema CCNA, o nosso vídeo é relevante. Então o que ele faz? Se você der seu like, ele vai mostrar isso para mais pessoas e vai ajudar mais pessoas a assistirem a nossa aula e se preparar para a certificação CCNA. Então, isso são meios requisitos de eu confirmar que você está ou não gostando da nossa aula. Ok? Então, existem sempre, as regras têm que levar isso em consideração. Os requisitos do protocolo de rede, né? Então, o protocolo de computador comuns devem estar de acordo e incluir os seguintes requisitos. Então, eles devem ter sempre os requisitos. Primeiro, codificação da mensagem. Formatação e encapsulamento da mensagem. Essa mensagem tem um formato e ela é encapsulada de uma determinada forma. O tamanho da mensagem. Qual o tamanho máximo da minha mensagem? Qual o tamanho mínimo? Né? Se tiver abaixo do mínimo, o que eu faço com ela? Se eu ultrapassar, for maior que o máximo, que eu faço com ela? Como é que eu trato ela? Tudo isso a gente vai ver no nosso curso, tá? Então, ó, tempo de mensagem. Qual é o tempo que essa mensagem vai levar para chegar até o outro dispositivo, né? E as opções de envio da mensagem. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando é um protocolo de computadores ou de rede de computadores. Então, olha só, a codificação da mensagem. A codificação é o processo
de conversão de informação em outra forma acessível para a transmissão. Então, por exemplo, a decodificação é o processo inverso, né? Quando eu pego aquilo e transmito. Então, por exemplo, eu codifico a minha mensagem em bits, né? Uns e zeros, bits. Esses bits são transformados em pulsos eletromagnéticos, né? Ou pulso eletrônico, que esse pulso eletrônico ele é transmitido através do fio, o pulso eletromagnético através do ar ou o pulso de luz através da fibra ótica. Então é uma codificação, né? E a decodificação é quando chega de volta no meu quando a mensagem chega no receptor, e aí esse receptor, ó, o destino, né, quem está enviando a mensagem, consegue decodificar a mensagem. Então o que é isso? Ele vai pegar todos aqueles feixes de luz ou todos aqueles pulsos elétricos ou pulsos eletroeletrônicos ou pulsos eletromagnéticos que vão pelo ar, e aí eu transformo aquilo de novo em bits e os bits são transformados numa mensagem, tá? Então, assim é a codificação da mensagem. Formato da mensagem. Essas mensagens devem ter um formato. Então, quando eu escrevo uma carta, a minha carta, o envelope da carta, isso aqui era para ser um envelope, tá, pessoal? Ó, envelope frente e o envelope verso. Ó. Então, na frente do envelope, dentro da carta, na verdade, né? Dentro da carta, isso aqui é dentro da carta e o envelope. Dentro da carta eu tenho lá, ó, querida Jane, a mensagem e a assinatura. Isso é uma formatação da mensagem, certo? Ela é encapsulada quando ela é colocada dentro de um envelope, ou seja, aquela carta é enfiada dentro de um outro envelope ou colocada dentro de um outro envelope, e esse envelope tem um endereço, ó, endereço de para onde vai, o endereço de quem enviou, um selo, né? Isso fazem partes do encapsulamento da minha mensagem. A mesma forma é o IP. Você vê que a gente tem aqui um cabeçalho IPv6, né? E o cabeçalho IPv6 eu tenho, ó, endereço de destino, endereço de destino, endereço de origem, né? Ó, versão, tráfego, flow label, payload, next read, hope limit. Então, assim, limites de salto são os campos de um cabeçalho IPv6. A gente vai entender bastante isso no capítulo que vai falar do IPv6. Por enquanto, a gente está falando de encapsulamento da formatação e encapsulamento da mensagem. Ó, tamanho da mensagem. Né? Se eu tenho uma mensagem muito grande, ela pode não ser transmitida corretamente. Então, o que eu faço? Eu fraciono essa mensagem em 3 mensagens menores. E é muito mais fácil. É muitas vezes mais fácil eu enviar alguma coisa pelo correio dividida em 3 caixas do que enviar uma caixa grande. Ok? Então, eu divido a minha mensagem em mensagens menores para poder enviar. Então, ó, as mensagens enviadas pela rede são convertidas em bits. Os bits são codificados em padrão de luz, som e pulsos magnéticos, elétricos, né? O host de destino deve decodificar os sinais para interpretar as mensagens, tá? Temporização da mensagem. Então, a temporização da mensagem inclui controle de fluxo, né? Gerencia a taxa de transmissão de dados e define quantas informações pode ser enviada e a velocidade na qual ela pode ser entregue. Tempo limite de resposta gerencia o tempo que um dispositivo espera quando não houve nenhuma resposta do destino. E método de acesso determina quando alguém pode enviar uma mensagem, né? Então, ó, pode haver várias regras que regem questões de colisões. Isso ocorre quando mais de um dispositivo envia tráfego ao mesmo tempo e as mensagens ficam corrompidas. Ou seja, eu tenho mais de um computador enviando mensagens. Se eles falam ao mesmo tempo, as mensagens ficam corrompidas. É como se eu tentasse falar numa conversa e outra pessoa também tentasse. Nós dois falamos ao mesmo tempo, nem eu ouço ele, nem ele me ouve. E ninguém entende ninguém, mas a gente percebe que os dois estão falando junto. Então o que a gente faz? A gente fica quieto. Os dois param de falar ao mesmo tempo.
e um começa sozinho e o outro deixa falar. Então, é mais ou menos isso. As colisões, as regras que prevêem as questões de como devemos reagir em colisões fazem mais ou menos isso, tá? E os protocolos são proativos e tentam evitar as colisões. Então os protocolos primeiro tentam evitar, eles fazem de tudo para evitar. A gente vai entender isso quando a gente falar do protocolo Ethernet. Existe um protocolo que rege isso, que é o Ethernet. A gente vai falar sobre isso. Ó, as opções de entrega de mensagens. Então, basicamente, são três tipos de opção de entrega: unicast, comunicação de um para um; multicast, de um para muitos, né? Ó, geralmente não todos, mas para muitos; e broadcast, que é de um para todos. Lembrando que o broadcast só existe na rede IPv4. Na rede IPv6 é o Ncast, tá? É um conceito um pouco diferente, a gente vai entender sobre ele quando a gente estiver falando do IPv6. Tá bom? Mas isso é muito simples. Unicast de um para um, multicast de um para muitos, broadcast de um para todos. E aí, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa aula, onde a gente falou sobre as regras que formam um protocolo, que regem um protocolo. Na próxima parte da nossa aula, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre protocolos. Mas antes de ir para esse vídeo, eu vou pedir para você, mais uma vez, para você dar o seu like, para a gente entender a nossa regra de comunicação, entender que você gostou do vídeo. Eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal se você não for inscrito, e para você ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho você fica sabendo toda vez que a gente postar um vídeo. E toda segunda-feira tem um vídeo do curso do CCNA, tá bom? Então se inscreva aí no nosso canal, curte os nossos vídeos, compartilha, comenta, que você vai ajudar a gente. Daqui a pouco a gente volta para a segunda parte da nossa aula, onde a gente vai falar sobre protocolos.